Olá, bem-vindo, bem-vinda. Aguardando a Lídia, que hoje nós vamos estar falando um pouquinho mais de como vamos deixar a vida mais doce e saudável com a acupuntura. Vamos aguardar aqui o Instagram, chamando as pessoas, para que a gente possa estar conversando um pouquinho, trazendo algumas informações sobre o elemento terra. E tão significativo nesta semana. Ah lá, mãezinha entrando aqui. Oi, mãe, coisa boa. Aguardando a Lídia, que já vai chegar. E aí a gente vai falar do elemento terra, de como deixar a vida mais doce, né? Com a. Ah lá, tá aguardando. Vamos ver. Ter uma vida mais saudável, se utilizando dos conhecimentos da acupuntura, né, da gente entender como é que a gente vai equilibrando o nosso corpo energético através de simples atitudes no nosso dia a dia, de cuidados com a nossa alimentação. Ana Luísa entrando aqui, Sofia. Estamos aguardando a Lídia, que daqui a pouquinho está aqui. Esse encontro bem gostoso às sextas-feiras, onde a gente traz um pouco mais de conhecimento, a gente compartilha, né, sobre o corpo de energia, sobre como que a gente lida com os elementos. A Lídia entrando aqui. Vamos ver. Vou aguardar. Já deve estar chegando. Está chegando. Olá! Oi, bom Oi. dia, boa tarde, né? Aqui é boa tarde já. Aqui também tá quase. Tá quase, tá no meio-dia aí, né? Só mudamos agora de ares, agora estou de volta na Flórida. Ah, Então é? agora, voltei segunda-feira e agora esse é meu quarto, então atrás não é tão bonitinho quanto era antes. Mas tudo bem. Ah, O que importa é o tudo bem. conhecimento. Isso. E hoje nós vamos estar falando de como chegar, deixar a vida mais doce e Foram, saudável. A Elis, que acabou de entrar aqui, que faz uns foram uns dias. cakes maravilhosos. Boa tarde. Nossa, dê uma olhada na página dela. Cada vez que eu entro e vejo aqueles doces Ah, maravilhosos que ela faz. Sofia, ela é aí de Jacareí, Sofia. Sofia já está aí também. eu estou. Marina, minha amiga também. Ai, que bom. Ah, Vamos juntando. vamos juntando. Assim que é bom. É, Tudo e bom, hoje nós vamos. Magda? Tudo bem? Como é que você tem? Ah lá, minha mãe cumprimentando a Ai, que gente. bom, Que dona delícia. Luzia. Que prazer. É, que coisa boa. Boa, né? Aham. Vamos falar hoje do. Ah lá, Elis gostou. Do elemento terra. Do elemento terra, um elemento muito importante, um dos meus favoritos na tabela dos 5 elementos. E é É. um elemento que a maioria das pessoas tem uma certa deficiência já de base, né? Porque nós vivemos numa sociedade onde a alimentação já é diferente, né? Então, e é normal a gente ter uma certa deficiência desse elemento, a gente só tem que tentar equilibrar o melhor possível, né? Mas é um Uhum. elemento que eu adoro. Vamos fazer um reviewzinho, porque depois a gente sobe isso aqui para o YouTube, né? Eu Aham. trabalho com terapias energéticas, né? Faço acupuntura sem agulhas, mas radiestesia radiônica, Access Conscious, uma série de ferramentas. Ganhando propaganda da Magda, meu dia já está mais doce. Ah, coisa linda. Né? E a Lídia, por favor, se apresente. Então, eu sou fisioterapeuta e acupunturista aí no Brasil. Estou morando aqui nos Estados Unidos, fazendo meu mestrado em acupuntura. E Mais uma pessoa especial chegando aí. é a minha Olá, mãe! Angélica. Angélica também, oi. Isso Olá, aí, a coisa mãe tem que, boa. tem que sempre estar na. Tá vendo? As nossas As duas mães mães, têm que coisa fazer isso, boa. não importa a idade. Isso, Nem das coisa mães, boa. nem das filhas, né, Magda? Isso. Vamos Verdade. lá. Então, estou aqui nos Estados Unidos fazendo meu mestrado e a gente divide conhecimento toda sexta-feira, até agora. Tá, e nós já passamos por alguns elementos, quer dar uma Já repincelada passamos aí? para o elemento fogo, né? Relacionado ao coração, intestino delgado,
o elemento metal, que é o pulmão e o intestino grosso, que foi semana passada, e o elemento água, que é o rim e a bexiga. Então, isso relacionado à medicina chinesa e à acupuntura. Então, passamos por esses elementos já. Agora está faltando, hoje vai ser o elemento terra e depois falta o elemento madeira e fechamos esse ciclo dos 5 elementos da medicina chinesa. Que nos compõem. Que nos compõe. Eu estava lendo sobre isso, eu tenho um livro, um pequeno livrinho, um tratado de acupuntura, e estava lendo sobre os elementos, né, para a gente adicionar mais conhecimento e passar com uma maneira mais científica, né, mais correta. E eles estavam comentando muito sobre isso, porque na China as traduções não são traduções que nem inglês e português, né, no mesmo vocabulário, são de símbolos para palavras. Então, é muito complicado traduzir os escritos chineses antigos, porque são todos daqueles, né, dos símbolos. E para eles, um símbolo não é uma palavra. Então, é um significado que relaciona a uma palavra. Então, é muito complicado. Então, eles estavam dizendo uma coisa que eu achei muito bonita até, que aqui eles traduziram como 5 elementos. Mas, na verdade, para os chineses, isso a gente está falando mais de 3.000 anos atrás, tá? Não eram elementos que compõem, porque eles já associavam, isso também na Grécia Antiga, fala lá no livro, já associavam esses elementos, né, com transformação. Então, são 5 transformações, 5 componentes que traduziram para elementos. Mas não são elementos isolados, né? São, como está tudo num ciclo, é um tornando o outro e vai passando por um para o outro. Então, eu achei super bonito isso. Não são estáticos. São 5 transformações que a gente tem na natureza, no nosso corpo. Não é legal? Eu achei tão bonito isso. E a gente pode buscar essas informações em outras áreas de conhecimento. Quando a gente vai buscar sobre os mapas astrológicos, que eles vão comentando também sobre os elementos da natureza. Quando a gente vai buscar também na medicina egípcia, que é milenar também, sobre a geometria sagrada. E aí eu tinha uma percepção, antes de me aprofundar nos conhecimentos, sobre isso, algo muito distante, esotérico. Não, são composições químicas que acontecem no nosso organismo, né? Exatamente. Tem muitos elementos químicos ainda para virem, que já estão sendo descobertos para virem para a tabela periódica, da química que a gente aprendeu. Estuda, então, né? Todas essas informações agora, até por conta da pandemia e das investigações científicas, muito do que essas medicinas tão antigas, esse saber tão antigo, vai ser recuperado para nossa compreensão, porque a gente houve um distanciamento desse saber ao longo da nossa construção em civilização. Passamos por períodos muito massivamente uma crença muito materialista, onde a gente se dissociou, se separou em partes, e essas medicinas, elas integram, elas trazem uma integração de como nós somos, a gente é integrado à natureza. Não dá para a gente separar a espiritualidade de materialidade, é tudo junto, né? Tudo junto. Porque a gente falou semana passada, né, que a saúde não é só a ausência de uma doença. Então, não tem como... Foram desintegrando esse conhecimento, né, colocando em caixinhas, cada hora separando, até para entender melhor, né, a gente acaba... Foi um processo, um processo, né, para entender cada pedaço. Foi um extremo e agora vai voltar. Mas agora tem que juntar, porque a gente nós não somos caixinhas separadas. Uma dor de cabeça não é só uma dor de cabeça, né? Tá tudo correlacionado. Então a gente tem que voltar a buscar esse conhecimento, né? E tá lá nos antigos. Já estava muito mais pronto lá do que aqui. Sim, lá eu acho que a civilização estava um pouco mais conectada. Bom, tem uma série de conceitos antropológicos e filosóficos, justamente. Mas esses elementos todos nos compõem, eles integram o nosso organismo e não só toda a materialidade, toda essa dimensão de consciência é composto por esses elementos, né? Com certeza. E hoje a gente vai adentrar um pouquinho mais no elemento terra, que é composto pelo baço pâncreas e pelo estômago, né? A gente
Não é, lógico que não é só esses dois órgãos, mas na medicina chinesa, né, nos estudos da acupuntura também, eles separaram o elemento terra, compõe esses dois órgãos, né, o estômago e o baço. E é um elemento que é muito responsável, a gente diz que é o principal elemento, um dos, né, mas é o principal elemento da digestão. Então, olha que profundo isso, né? E agora, com esse mais conhecimento de que o nosso intestino também faz parte da digestão, é o segundo cérebro e tal, e como a gente não percebe que a nossa digestão atua tanto no nosso corpo, né? Então, é um Sim, elemento muito importante. sim. Aham. E aí eu gosto de falar assim, é tão é meio que Bom. óbvio algumas coisas, né? Quando a gente não está bem, eu sempre aprendi com a minha mãe isso, né? Ah, não está bem do estômago, tomar uma sopinha de batatinha, né? Um caldinho assim com batata, corrige o estômago. A canjinha já era mesmo para isso, Canja, não é? né? Canja Não sempre cura. Você corrige? tá doente, toma uma canja. Não é isso? E olha que Justamente. interessante, como é um elemento terra, tudo que é debaixo da terra, todos os elementos, batata, cenoura, né? Ahn, Mandioca, tudo, né? Que todas nasce as debaixo da raízes. terra, são todos tonificantes do elemento terra. Então, por isso que a canja, quando colocamos batata salsa, cenoura, né? A gente já instintivamente tonifica esse elemento e já regula a digestão. Então, é um elemento muito sensível também ao frio que eu digo, bebidas geladas, comidas cruas, tudo isso faz uma interferência muito grande até no elemento, né? Porque quanto mais cru, mais gelado, mais demorado e mais difícil é a digestão, né? Então, por isso, quando a gente está com energia mais baixa ou está mais doente, ou os chineses já fazem isso sempre, acho que eu já até falei essa dica aqui, tudo temperatura ambiente ou quente, até a água, né? Então, Sim, eles não tomam gelado de jeito nenhum. É muito difícil ver o chinês tomando um exato. copo com gelo, sabe? É muito Sim, porque faz parte deles não dificultar esse processo da digestão. E na medicina chinesa, a digestão e a respiração, eles formam uma simbiose muito importante para gerar energia, né? Então, gerar não só a digestão, como a respiração, os dois juntos. Eu preciso desses dois elementos para que eu consiga, através da alimentação e através da boa respiração, eu transforme tudo que eu estou consumindo, tudo que o meu corpo está recebendo em energia, né? é. Nesse chi que faz a Que gente vai ser viver. levado para cada célula que nos compõe, não Exatamente. é verdade? A gente tem que entender que nesse processo digestivo e no processo nosso respiratório, a gente está nutrindo cada célula, Célula, né? Que vão ter exatamente. organelas lá dentro das nossas células que a mitocôndria vai gerar a energia, né? Exatamente. Que ela vai estar absorvendo do chi, do Do ki. ti, tem várias nomenclaturas Na para isso, Índia mas falam prana, né? prana, exatamente, Tem O ti, ti, tem ki, mas tem é outros difícil. nomes. Tem, mas é até difícil, por isso que eles nem conseguiram traduzir o que era o ti. Tem gente que traduz como energia, mas não é isso exatamente que os chineses queriam dizer. É engraçado, né? Então ficou É. como ti e assim é. Né? Então é Aham. tudo que essa energia, essa força motora que impulsiona a nossa vida, né? É. Então vem da nossa ancestralidade, uma força que já na medicina chinesa já dividimos com os nossos pais, a hora da concepção, os nossos pais já dão parte do nosso ti vital, que fala, e depois a gente consegue não gastar toda essa preciosa reserva através da alimentação e da respiração. Por isso, quanto mais cuidado a gente tiver com a nosso elemento terra, né, o nosso ar, a nossa respiração, mais longevidade a gente vai ter, porque a gente vai estar poupando essa energia sagrada que vai se gastando ao longo do tempo,
recebida dos nossos pais. Aí já vem até a parte da constelação, olha que legal, né? Já Pois estamos, é. né? Já, olha, Como eu está acho tudo bonito se isso, integrando, né? tudo se Todos esses integrando. conhecimentos começam a se juntar nisso, né? É. Da gente compreender tudo isso. Como você foi falando da tradução, Uhum, a constelação familiar foi traduzido como constelação, mas seria posicionamento, né? Porque também saiu, ah, acho que foi da da Alemanha, foi primeiro para o inglês para depois chegar aqui no Brasil. E aí, aham, o que foi traduzido foi da palavra em inglês para o Brasil, então troca um pouco o significado. E significado. nós, brasileiros, nós temos, eu gosto de exemplificar com a palavra amor, né? Uhum, Eu posso dizer, eu amo pizza, eu amo a minha cachorrinha, eu amo uhum, meus filhos, eu amo a vida, eu amo a natureza. Quantos significados diferentes? Quais os tons desse uhum. amor, né? Exatamente. São tons. Então, Olha que interessante, bonito isso. Legal. são frequências diferentes. Aí é quando Uhum, eu digo do ki, do ti, do prana, dessa energia, quantas frequências são? E por uhum. onde entra tudo Por isso onde em entra. nós? É, Exatamente. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Cuidado e nesse sentido de amor, ter carinho por todo esse processo que o nosso corpo maravilhosamente sábio faz de transformar o alimento com a respiração numa engrenagem que transforma isso em energia vital, né? Então, como a gente é influenciado por isso. E tem mais umas coisas da Terra, posso falar do elemento? por favor. Então, já falamos que ele é do baço e do estômago. O baço a gente nem presta tanta atenção na medicina tradicional, né? Só quando tem alguma doença, né? Alguma coisa, diabetes ou mononucleose, né? Já junta com pâncreas ali. Mas é um órgão que, para a medicina chinesa, é um dos mais importantes, tá? A energia desse órgão. É muito interessante. Então, o elemento terra, ele também. Eu estou fazendo uma colinha aqui, né? Nossa Precisamos. É tabelona. muita informação. Demais, muita coisa. Mas então ele é composto também pelo sentido do paladar, né? Então, quando a gente está alterado, a gente perde um pouco a parte do paladar, né? A expressão dele pode ser relacionada à reflexão também. Então, isso é um ponto bastante importante, porque a gente precisa refletir, né? Temos que refletir, isso é muito importante até para o nosso autodesenvolvimento. Mas o excesso de reflexão, se eu não saio daquilo, aquele pensamento ruminante, isso fala para mim que o meu elemento está em desequilíbrio. Então, se eu vou dormir e não consigo pegar no sono, porque eu fico pensando o que eu fiz ontem, o que eu vou ter que fazer amanhã, o que vai ser depois da pandemia, e fico naquele processo de muito mental, isso significa que meu elemento terra está em desequilíbrio. Então, esse é um bom sinal para a gente entender uma das características da insônia. Então, eu vou acrescentar uma Faça uma reflexão chave. aqui, né? A gente já fala sobre a vida ser mais doce, né? E aí, quando eu estou parada na reflexão do que a minha vida foi e que não está sendo mais, e aí eu vou Uhum. ficando amargurada para a vida, metafisicamente, o que vai me acontecer? Diabetes, Uhum. porque eu não vivo o presente, eu fico parada nas lembranças lá de trás, a minha vida vai ficando amarga, Uhum. vai deixando de ter doçura, Doçura. felicidade, porque eu não estou aqui, eu não Uhum. estou aqui, eu estou refletindo naquilo que eu um dia vivi, né? E estou Exatamente. deixando de viver aqui, O o agora, presente. o presente. Exatamente. E esse elemento, o sabor dele é o doce, né? Mas é o doce natural. Então, é o doce da cenoura, né? É o doce da batata, é esse doce que já vem presente na natureza. Por isso que a gente tonifica o baço com elementos doces. Porque tanto é, eu acho que já falei isso em outras lives, né? A gente faz uns links separados, mas quando as mulheres estão em TPM, qual é a vontade que a maioria, né? Vamos ver, sei lá, acho que até 100% das mulheres tem.
é o doce. Por quê? Isso segundo a medicina chinesa, ok? Quem ajuda a transformar, né, fazer o sangue é o baço, tá? A gente sabe que é a medula que faz as células, mas a energia provém do baço, ok? Então, para a medicina chinesa, o baço é um dos principais órgãos que fazem, que criam sangue. Então, como a gente vai menstruar, a gente produz mais sangue para direcionar para esse propósito. Então, o baço entra em deficiência, porque estou fazendo mais do que o meu normal, né? Estou produzindo mais sangue. Por isso que a gente sente essa fraqueza, essa vontade o doce vem numa vontade, porque eu preciso repor essa energia que está sendo gasta para esse processo. Então, dá para a gente sentir. Vamos fazer mais uma reflexão Por aqui. favor. Olha que maravilha, porque o corpo tem essa inteligência. E agora, por conta do avanço das pesquisas, por conta da pandemia, de tudo, a gente já consegue perceber as informações que vêm até de avançarem nos estudos, nesses estudos milenares, do resgate dessas informações e da metafísica, o que tem para além do que os meus olhos estão vendo, né? Então, esse resgate com o efeito placebo, que na medicina aqui ocidental pouco se investigou, passava-se por esse procedimento, né? Que é do que a mente está dizendo no processo, mas nós estamos falando aqui da reflexão, não é? E aí, assim, como a gente está falando do período menstrual, aí eu tenho mais ou menos cólicas, eu tenho mais necessidade do doce ou menos necessidade, eu posso refletir como é que foi o meu mês. Exatamente. O que eu me presenteei, me aconcheguei, onde eu deixei a minha vida mais doce, ou onde eu vivenciei e estou vivenciando amargura. É só o meu corpo me trazendo a informação. Ao invés de eu querer excluir a cólica, excluir o mal-estar, qualquer dor, é lógico que isso é desconfortável. Mas se eu me aconchego, uma bolsinha de água quente, venho conversar com o meu corpo, o que você está me dizendo? Onde faltou eu me olhar? Para onde eu não olhei para mim? Né? Exatamente. Então eu começo... sempre o corpo trazendo essa inteligência, esse saber, identificando, né? Por que tem meses que eu consigo não ter tanta vontade de doce e tem meses que eu fico desesperada? O que tem por trás disso? Exato. E é um ponto legal, porque a gente consegue associar com mais facilidade, porque está tão claro, né? Como a gente, né, nós mulheres produzimos isso todos os meses, né? Então fica fácil a gente perceber, nossa, mês passado foi tão tranquilo, mas esse mês está tão diferente, ou está tão fora do meu eixo, o que está acontecendo? Então, com certeza, é um sinal que o corpo está dizendo algo para você, tem alguma coisa aí em desequilíbrio, e isso está sendo mostrado aí quando a gente menstrua. Então, até é bom para os homens saberem também que não é sempre a mesma coisa. Sim, então, essa informação é boa tanto para homens mais e mulheres. Mas eu acho que eles sabem. Quem convive com uma mulher, mas é bom. Sabe que não é igual. Então, o corpo está dizendo. Então, essa parte relacionada ao sangue é altamente influenciado pelo estresse, pelos desequilíbrios, né? Então, vale a pena prestar atenção. Quem tiver dúvida também pode fazer perguntas. Estamos aí para ajudar, né, Magda? E outra reflexão legal aqui, da gente entender, né? A Mãe Terra, né? Não é chamada a Mãe Terra, que nos aconchega e que promove toda a vida, é a mesma na proporção de nós, mães, que temos já pessoas que têm necessidade de comer doce logo após a refeição. Prejudica? Quer responder? Você quer continuar primeiro a sua ideia, depois a gente responde a Renata? A gente já vai. Tá bom. Isso. Então, é assim, pensando na Mãe Terra e nós, mulheres que temos útero, que vamos trazer, né? Nós também somos mães. E aí, nesse período de menstruação, é a Terra nos chamando para algo maior. Todos os meses dizendo, mulher, presta atenção em você, presta atenção na sua energia feminina, né? Muito Vamos especial, trabalhar né? com ela.
Sim. Poxa, Ah, eu não é? adoro isso, é muito legal. Eu Deixa eu também, é só dar muito um oi legal. pra Tati, minha melhor amiga, que ela falou, se você não falasse com ela, não ia ser mais a minha amiga. Mentira, brincadeira. Então dá um oi e vamos responder a Renata, então. A vontade de comer doce, como a Magda já disse, ela é muito influenciada pelo momento que eu estou vivendo, né? Então qualquer alteração de fora vai alterar o meu corpo, né? A minha energia. Mas é normal a gente, porque assim, lembra, a digestão ela está relacionada ao elemento terra. Então, logo após a refeição, é onde o nosso elemento, né, o nosso baço e o nosso estômago estão fazendo maior esforço, né? Tem que digerir, tem que na verdade, digerir é muito, né? É transformar tudo que eu incluí dentro do meu corpo, transformar em energia. Então, eles fazem o transporte e a transformação e o transporte. Então, é lógico que eu sinto aquela vontadezinha de doce, né? É até normal, porque a minha digestão está em processo. Mas eu tenho que tomar muito cuidado que tipo de doce. Eu sou uma pessoa que já tem um desequilíbrio de base do elemento. Então, eu sou a do time do açúcar, né? Do time do doce. Vamos colocar assim, que eu tô tirando o açúcar. Mas se eu puder colocar elementos que favorecem esse reequilíbrio do elemento, sem jogar um, o açúcar em si, o açúcar refinado, assim, eu vou conseguir melhorar essa vontade de doce. Porque tudo é uma questão de equilíbrio. Né? Então, se eu incluir mais o que eu falei, até a gente pode pensar em elementos que são tons terrosos, né? Então, o amarelo, o laranja, né? O marrom, são elementos, se a gente pensar nisso, os alimentos que têm essa cor já vão ajudar também no elemento terra. Então, se eu começar a incluir mais desses elementos na minha alimentação, com certeza eu vou conseguir equilibrar o elemento e vou ter menos vontade de doce. Então, isso é, né, uma questão de reequilibrar com bons alimentos. Aham. Já E fica. aí, assim, tudo também é uma questão de hábito. Uhum. Se eu tomo muito cuidado em não colocar um docinho logo após a refeição, porque, meu, é 2 dias e esse hábito se instala. Você está Mas é muito, rápido, né? muito rápido se instala, né? Por quê? Porque, pô, veio energia, meu corpo gostou, É não lógico, é? é. Uhum. É o mais rápido Uhum. que traz. Então, E é traz isso. difícil de Então, fazer o caminho ao contrário também, né? Tirar o sim. açúcar do café. Eu já tirei, mas tirar o açúcar do café, não comer tanto chocolate, né? Que tem coisas industrializadas que vêm com açúcar. Então é difícil o caminho inverso, né? Mas é bom a gente E, prestar com carinho, prestar atenção. e vamos ampliar? Nós Vamos? necessitamos, o que que é a energia toda? É a energia que nos vitaliza. Não Sim. é? E ela nos Uhum. vitaliza através da respiração, Uhum. através da nutrição do que eu ponho na boca e da minha nutrição mental. Isso tudo Mental. está junto. Se eu Tudo fico, junto. se eu estou lá naquela, como você diz, ruminando pensamentos, me amargurando com os meus pensamentos que não saem lá de trás, ou os meus pensamentos que estão com ansiedade com o futuro e Uhum. tirando meu sono e tudo mais, isso tudo drena a minha energia, Uhum. né? Eu acordo de Exatamente. manhã, se eu tive uma boa noite de sono, eu acordo de manhã com um nível X de energia Uhum. vital, Uhum. né? Que é o Ti, que é Que o é o ti. Ki, que é o Prana, entendeu? Essa é a Uhum. minha energia vital. Um Uhum. corpo num caixão sem vida, acabou a energia vital. É disso que nós estamos falando, Exatamente. né? Então, se eu tenho um jeito mais rápido de nutrir com energia vital o meu corpo através de um doce, através de algo, de um chocolate que, puf, vai me trazer energia, Uhum. eu posso refletir onde eu estou perdendo energia e que neste momento eu sinto uma necessidade de ingerir um doce. Então, se eu Uhum. ampliar, eu posso falar, opa, deixa eu dar uma olhadinha, como é que foi o meu período da manhã, Uhum. onde eu esqueci de mim, não me nutri, às vezes não respirei adequadamente, não dei uma paradinha, não me abasteci dos outros elementos, do Do sol, sol.
da água. Tudo isso Sim. repõe minha energia. Aí eu chego na hora do almoço, se eu estou vitalizada, muito Uhum. provavelmente o doce não vai me fazer falta, Uhum. né? Com Mas agora, certeza. se eu tô, entendeu? Então eu tenho que estar sempre prestando atenção em mim, Uhum. nos meus hábitos, nos meus diálogos, nos meus tipos de pensamento, e assim eu vou me percebendo. Isso, exatamente. Deixa eu dar um oi para tia Helena, a minha segunda mãe. Ah, Ela me amamentou quando eu era bebê também, ela e minha mãe. Então é a minha segunda que mãe, né? beleza, Olha que que lindo. coisa boa, muito Então bom. é exatamente isso que você Então, falou, hoje nós estamos Magda. falando de mãe terra, as Você viu nossas como mães estão vai? Já vão aqui, entrando. Tudo, nada é por acaso. A energia nada vai por acaso. passando, a energia É. atrai, né? Então, olha, é exatamente isso, né? Então, é um elemento que é um elemento que faz mais essa conexão, né? Então faz mais essa conexão com a ancestralidade, com que a gente está falando de mãe, né? Então é um elemento que é altamente sensível, né? E que é muito provável que a gente tenha um grau de deficiência desse elemento, que é normal. Mas como a gente, importante a gente olhar para o elemento terra, né? Olhar para a nossa digestão com amor, com responsabilidade, porque é altamente influenciado. E o que falamos é exatamente isso. Não é só o que ingerimos, mas também o que pensamos. Então, eu posso ter a melhor das dietas, né? Passar com uma nutricionista top, não fazer uso de nenhum alimento industrializado, mas se a minha cabeça não consegue trabalhar efetivamente, se eu tô não conseguindo dormir, se eu tô refletindo demais, isso está me tirando do meu eixo, isso não vai ajustar com a minha boa alimentação. Então, a mente, a respiração e a digestão, elas estão todas no mesmo processo, né? E é um processo muito sensível, a gente precisa estar atento a isso. E outra coisa, agora quero também ampliar essa Uhum, reflexão. uhum, As pessoas que têm qualquer desgaste ou qualquer movimento de não aceitação, de alguma resistência na relação, no fluir da relação com mãe e com pai, já que nós estamos falando isso, a gente não se nutre para a vida, a gente não se nutre para ter uma prosperidade financeira, né? uhum. Sabia? Que Então, essa é uma interessante. ótima. É, porque às vezes vem. Por que, que eu sempre trago elementos nos meus atendimentos, até sobre a reflexão das ordens sistêmicas, da gente pensar no nosso sistema? O nosso organismo é um sistema e a família também é um sistema. E a Uhum, família onde eu nasci. E se 50% da minha energia veio do meu pai e 50% da minha mãe. E uhum, se eu tenho o pai é a energia que impulsiona para você viver e a mãe é a que dá a sustentação, que nutre, né? Então, muitas pessoas que têm problemas profissionais, problemas em prosperar, em empreender ou em se manter numa espiral para cima, com nutrição, prosperidade e abundância, uhum, tem algo na relação com o pai ou com a mãe que precisa, nesse movimento de alma, prestar atenção nessa nutrição. É uhum. muito profundo isso, mas Muito. extremamente essencial a gente deixar essa reflexão aqui, já que nós estamos falando de elemento Sim, com terra, certeza. de nutrição, porque se eu não fluo em qualquer área da minha vida, tem a ver com essa energia de nutrição Uhum. de que eu me abasteço da minha mãe, do meu pai. É. Né? Então, é um elemento muito carregado em simbolismo, não simbolismo no sentido, né, em conhecimento profundo, né? Então, Sim. não é só aquela parte Isso não é nada de superficial. esotérico, não. Não, não é nada de É esotérico. constatação. É Existem fato. várias, é fato da gente pesquisar e entender, Sim. né? Não, e é exatamente como a gente. É um elemento fácil da gente observar, né? Quando está em desequilíbrio e em desarmonia, a gente consegue perceber logo que a nossa digestão vai ser alterada, né? Eu vou sentir. Já falamos da parte menstrual, do sangue,
Então, muitas coisas vão ser de fácil observação, até para as pessoas que não têm conhecimento da medicina chinesa, né? Leigos, vamos falar assim, que tá aí alguma coisa em A desequilíbrio. Lucinha está avisando que travou aqui. Vamos ver se foi só com a Lucinha ou tem mais alguém. Se travou Para eu ou mim, travou você. então, a Tati é a Fome psicóloga. emocional. Sim, Exatamente. Tatiana, né? Uhum. Vai de Então, tá encontro com a tudo. fome emocional. E como a gente tá. A nossa ideia, né, Magda? Eu acho que desde a primeira live, como foi fluindo desse jeito, é transmitir o máximo de conhecimento, né? Então, para as pessoas terem uma ideia de que esse elemento terra, por exemplo, na minha parte da medicina chinesa, é um elemento que tem mais profundidade, que está ligado mais com essa dimensão, é uma coisa maior, né? E assim conseguir buscar dentre as diversas áreas, né, um tratamento, um autoconhecimento, né, mais informação. Então a gente só pincela a parte, né, ao topo do iceberg, né? Então tem muita coisa Sim. para ser trabalhada e é muito gostoso trabalhar isso, né? Então você trabalha a sua mente, trabalha o seu digestivo, né? Então é E a muito. gente entender, né, que não é nada esotérico, não. Não, não, São nem de longe, nem de longe. né? Mas a gente traz aqui esses conhecimentos e já aproveitamos para que as pessoas reflitam profundamente, Uhum, de entender, opa, meu corpo aqui deu uma percepção. E assim, a gente escolheu falar desse elemento terra nessa semana por conta de um movimento astrológico dos planetas que influencia, uhum, para quem gosta disso, nós não vamos entrar nisso, mas é uma semana onde o elemento terra está muito presente. Nós uhum, estamos fechando alguns ciclos, então as pessoas podem estar se observando uhum. o que está por detrás, quando a gente fala por trás disso, o que está oculto, está embaixo da terra, onde eu não estou vendo, mas que está brotando, Sim, né? Que está lá, em transformação. Cada dia faz mais sentido. Que bom, que Elise, que ótimo. bom. Então, está lá embaixo da terra, tendo uma transformação para ressurgir. Então, tem Uhum, muita coisa neste momento planetário, a gente vendo que são ciclos onde tem algo se transformando fora do nosso campo de visão. Por que eu estou dizendo isso? A conjunção astrológica num eclipse no final do ano coincidiu com o start do vírus lá na China. E agora a conjunção astrológica dessa semana está novamente nos mesmos movimentos do planeta. Então, o que vem por aí? E uhum, não necessariamente é uma coisa ruim, mas há algo sendo transformado que nós não estamos percebendo e que vai emergir. uhum, E o nosso corpo, nessa semana, muito pode estar sentindo. Então, quando uhum, as pessoas chegam e falam, eu estou esquisita, olha, normal, o seu corpo está respondendo. Somos seres holísticos conectados com a Terra. Pois uhum. é, Helena, mas é isso. Então, muitas Exatamente, vezes a gente tem que estar se percebendo porque a gente está em fluxo com todas essas energias, a nossa psique e exatamente. tudo mais. E eu tô vendo aqui um outro ponto. Então, já que a gente pode, o que a gente pode fazer essa semana para ajudar nessa transformação, né? Ajudar essa energia a fluir mais fácil. Por exemplo, já falamos da alimentação, da reflexão. Então, é um momento propício para você fazer uma reflexão saudável. Não ficar o dia inteiro preso nesse, mas refletir, fazer que nem a Magda sempre posta lá para a gente lembrar, fazer as perguntas e jogar para o universo. Então, é um momento que conspira a gente, o nosso mental, trabalhar com mais facilidade, né? Então, se a gente fluir essa energia de maneira tranquila, isso só traz benefícios, né? Então, a boa reflexão é um elemento que ele é responsável pelo centro, né? Então, cada um dos elementos tem um ponto cardinal, né? E o elemento terra é um elemento centro, tá? Também a cor amarela, né? O perfume é o odor desse elemento. Olha que coisa boa. Então, tem tudo a ver com o perfume das flores, da natureza, né? Então, a gente sentir o cheiro, né? Conseguir. Como a gente se sacia até com um perfume doce, já vai acabando nutrindo o nosso elemento também. Por que não? Já trabalha a aromoterapia aí também, tá?
Uma coisa que a gente pode usar também para nutrir é um elemento que aceita muito bem a carne. Então, quem não é vegetariano, quem, né, faz o uso da carne, então a gente já faz também, tipo, canja pode usar o frango, mas a carne, tipo, acho que todo mundo, isso é bem nosso Brasil também, né? Fazer sopa com músculo, quando a pessoa falta energia também, não é? Então é uma carne bastante para ser usada em sopas, assim, é um tônico muito bom para o elemento terra. Então, se você quiser ajustar e dar um up no seu elemento terra, faz uma sopa com músculo e com terrosos, né? Com cenoura, batata e tudo que vai debaixo da terra, você já vai estar nutrindo o elemento muito mais profundamente. E o clima, a gente estava falando muito sobre o clima nas outras lives, o clima do elemento terra é a umidade. Então, eu não sei aí no Brasil, mas aqui na Flórida, o lugar quente e úmido. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa umidade. Por exemplo, tem a umidade uns dias que estão muito úmidos, né? Dias, principalmente no verão. Então, eu pego um dia que está quente, úmido, eu vou ficar mais cansada, eu vou ficar mais letárgica, né? Eu vou sentir mais... Parece que o negócio não está fluindo. Então, isso já é a influência do clima, da umidade, já vai altamente influenciar meu corpo. Mas se eu tenho uma desarmonia do meu baço, principalmente, como ele é um elemento que transforma, se eu não consigo fazer essa transformação por algum motivo, meu corpo não está transformando isso de maneira propícia, eu vou juntar a umidade no meu corpo. Então, pessoas que têm retenção de líquido, que tem edema, que fica muito inchada, né? Então, pode ter certeza que o seu elemento terra tem uma contribuição muito importante nesse desequilíbrio. Então, a gente tem que se ajustar a isso também, a umidade, né? Então, até a terra, né? Ela precisa de uma certa umidade, mas o excesso quer dizer que o meu elemento está em desequilíbrio. Então, excesso de edema, de inchaço, de retenção de líquido, também está influenciado por esse elemento terra. Daí que é legal a gente entender assim, estou aqui no inverno, vou usar os elementos já numa sopinha, os elementos cozidos e tal. Estou no verão, aí eu consumo eles crus. Sim, aí é o melhor lugar, a melhor parte para você consumir o elemento cru, tanto fruta quanto verdura, ou até uma água. A gente, né, é difícil ficar sem uma aguinha gelada, mas é no verão, né? Porque o seu elemento já vai estar mais trabalhando melhor, então ele consegue dar conta de elementos crus, de alimentos crus, né? Mas se eu já estou num momento que tá mais, né, automaticamente mais deficitário, se eu não ajudar, eu vou atrapalhar isso, transformar em energia. Tanto é que a gente consegue muitas transformações através da alimentação, né? Ajustando, só eu ajustar um pouquinho de acordo com a estação do ano que eu tô, é que a gente nunca ouviu falar, eu nunca tinha ouvido falar isso antes da acupuntura, como as estações influenciam a gente só sente calor, sente frio, mas não, é um processo muito mais interno, né? A gente está altamente conectado com o clima. Então, mas eu acho que fica até mais perceptível quando a gente faz essas saídas. No Brasil, saiu de estado, já se percebe. Já muda. A minha mãe, eu tenho 4 irmãos que nasceram no sul do país. Eu nasci aqui no sudeste, né, em Pinda. Mas uma vez a minha mãe comentou falando dos moradores de rua e que ela falava que, nossa, aqui os moradores de rua costumam estar descalços, sem camisa, no sul não são assim, falei, morrem, por causa do frio. Então, e hoje em dia a epigenética vem trazendo muito essa informação, tem um biólogo que traz a biologia da crença, que ele vai trazendo muito a informação, através da observação mesmo, de como a gente aprendeu na faculdade, né, ou no colégio mesmo, de que o núcleo, a gente volta na questão da live passada lá, de que o núcleo era muito importante, mas ele entendeu que não, que a membrana da célula recebe muita influência externa, que isso
Uhum. fundamental, que é a nossa pele. Então, Uhum. assim, voltamos na live anterior, onde a gente falava de quanto o externo influencia dentro de nós e quanto nós influenciamos no meio. Então, o Uhum. clima é evidente que ele altera o nosso hábito, ele altera as nossas opções de alimentação, Uhum. né? A construção da sociedade, a construção do meu hábito do dia a dia, né? A cultura está ligada ao clima, Ao clima. né? É. E só a última parte que eu tá, antes da gente esquecer, é porque é um conectado com o outro, né? Então a gente falou semana passada, né, do elemento metal, do pulmão, que tem a ver com a pele. Então o pulmão, qualquer alteração na pele, a gente vai fazer uma conexão maior com o elemento metal. Mas o elemento terra, ele é responsável, como você falou, por essa membrana, por essa proteção exterior. Então, em cima da nossa pele, como eu até disse semana passada, tem uma energia que segura a gente para não entrar direto em contato com os vírus e tal. Então, essa energia eles chamam de Wei Qi. Não é o Whey Protein, é a energia, é o Qi de proteção, né? Então, essa energia, o Wei Qi, ela fica na superfície da pele e ela é altamente responsiva ao elemento terra. Então, se a gente tem uma boa nutrição, se o nosso elemento está tentando a gente manter o equilíbrio o máximo possível, a minha proteção vai estar, né, a minha imunidade vai estar mais assegurada relacionada ao elemento terra. Né? Então, tanto é que eu já falei, acho que foi na primeira live que a gente falou também sobre o gengibre, sobre a cúrcuma, que são elementos que vão ajudar a gente a aumentar a imunidade, são elementos debaixo da terra. Sim, sim. Então, são elementos, esses, né, a gente presta atenção, são elementos que a gente vai conseguir fazer com que a nossa imunidade, com a nossa defesa, fique mais fortalecida quando eu consigo fazer o elemento terra ser mais forte. A gente traz muita informação, mas eu gostaria de acrescentar isso, né? A vida estar mais doce, né? O chocolate me traz alegria. Então é assim, existe uma química no meu organismo. Uhum. E os neurotransmissores da alegria, a dopamina, a ocitocina, né, a endorfina, Uhum. a adrenalina, são hormônios que precisam estar presentes para a nossa alegria, Uhum. né? E na tristeza, na amargura, na tristeza, a gente está com deficiência desses hormônios Uhum. circulando. Uhum. Né? Então eu fico com. É normal que a gente passe por alegrias e tristezas, mas se eu estou por um longo período me alimentando mentalmente de algo que me entristece, que Uhum. me traz uma amargura, isso naturalmente vai baixar a minha imunidade. Uhum. Né? Com a ausência desses hormônios, vai baixar a minha imunidade e eu fico mais suscetível aos vírus, às Uhum. bactérias. Olha como tudo está linkado. Tudo Então, eu linkado. cuidar da minha nutrição mental, de eu sair do meu processo de tristeza, me utilizando do elemento fogo, sol, levantando a minha Uhum. cabeça, tomando sol, né? Vou me nutrir com os elementos da terra, vou sair do meu olhar para um lado da tristeza, deixa eu olhar o que me traz alegria, Uhum. né? O que me compõe, deixa eu ir para o outro extremo, Uhum. mergulhar no que a vida tem de bom para mim, Uhum. né? Porque se hoje eu estou aqui com as lembranças lá do passado, é porque eu não estou olhando o que está de bom aqui, eu não Uhum. estou reconhecendo, e tem algo de bom aqui. Ah, tem, né? Tem que ter. Só de nós estarmos vivos no meio dessa pandemia já é um motivo da gente ser mais alegre e mais grato, né? Então a gratidão também entra muito nisso também, nessa parte do elemento, né? Então, tanto é que, como é um elemento que junta muito com a reflexão, os maus pensamentos vão, né? É isso que você disse, vai acabar interferindo negativamente na energia do meu elemento. Mas se eu tenho uma boa reflexão, se eu estou me nutrindo do doce da vida, né? Se eu estou conseguindo ter boas reflexões, bons pensamentos, gratidão, eu vou estar ajudando esse meu elemento a ser mais forte, né? Eu vou estar, então
É o doce não do chocolate, só. É o doce da vida, é a gente nutrir de pensamentos bons, né? E é importante a gente. É um exercício, né, Magda? Não é só, eu vou Sim. esperar vir um pensamento bom, aí eu vou ficar bem. Não, é o caminho inverso. Eu vou buscar os pensamentos bons, porque isso vai me trazer saúde, né? Então Deixa eu é me uma maneira nutrir da de. minha mãe terra, que me traz tudo, né? E Exatamente. eu estou desconectada e não estou olhando. Uhum. Opa, eu tenho, né? Simplesmente eu como passei por um episódio de anestesiar meu diafragma e fiquei, né? Foi uma coisa assim. Então, para mim Imagino. é tão presente. Ó, já dá para agradecer, Respirar. não é? Não é? Né? Estamos, como você disse, a parte astrológica, é a parte dessa pandemia que, né, nós estamos entrando para a história, vamos ser lembrados em livros daqui a uns anos. Então é um momento de uma transformação global. Então eu preciso. Só que o global não é só de fora da minha casa, né? É o meu universo interior também que a gente está conectado. Então, se eu ajustar o meu interior melhor, mais conectado com essa energia transformadora eu vou estar. Então a gente dá umas diquinhas aqui e ali para a gente conseguir, né, ajustar um pouco de. Ajusta um botãozinho aqui, outro ali, e vai buscando uma qualidade de vida melhor e, né, ser mais feliz. Essa é a ideia. E é assim, quando lá na frente perguntarem o que você fez no período da pandemia, né? A gente tem que pensar Uhum, o que eu estou fazendo no período da pandemia. uhum. Nós estamos fazendo lives, Eita, contribuindo, estudando mais. estudando, tô saindo E não estudando, só, tem um monte de coisas, né? né? Mas vale essa reflexão aí, né? Vale. Quem está ouvindo aqui, o que você está fazendo no período da pandemia para contribuir com você mesmo, que é Uhum. onde você pode atuar, influenciando positivamente o seu universo exterior, né? Exatamente. É. Então a gente. Influenciando com quem você convive, a sociedade e tudo mais. Uhum, exatamente. Então é um momento muito especial, muito especial. É um momento que a gente acho que espero não viver mais essa pandemia, né? Mas é um momento que a gente tem que aproveitar e olhar o lado bom. Já é um exercício, já é um parte do elemento terra fazer essa reflexão positiva. Como eu vou me melhorar depois que tudo isso acabar, né? Ou que se ajustar, porque nunca vai ser igual. Mas o que eu estou fazendo para ser melhor, para ser uma pessoa melhor, para minha família ser melhor, que agora a gente está mais perto da família, né? Todo mundo na mesma casa, né? Para o meu bairro, a minha cidade, o meu universo ser melhor, né? Então isso tudo vai. Parece, eu sempre, quando eu vi esse vídeo, assim, eu achei fantástico. É que nem o dominó. Você não precisa fazer um esforço gigantesco para tentar mudar uma coisa. É uma pecinha que você empurra, que você já faz todo o dominó, né? Já alavancando, né? Uma atrás da Todo outra. dia a gente tem a oportunidade de mover uma Uma pecinha. pecinha. E eu espero que É. a gente esteja ajudando com essas informações, que são pecinhas que a gente pode melhorar, são pecinhas que a gente pode, né, jogar ali e fazer com que a nossa vida seja diferente a partir de É. hoje, não é? Que a Quem já energia começou, flua. energia flua. E só para a gente fechar, assim, eu vou deixar depois, eu vou fazer um post agora à tarde, vou deixar lá no meu, marco a Magda também, de um ponto que é muito, muito usado, é um dos pontos mais importantes da acupuntura, para a gente massagear, para a gente fazer moxa. Quem não tem moxa, assim, né, para a gente colocar uma bolsa de água quente ali, é um elemento que é muito utilizado para imunidade, longevidade e é um ponto do estômago. Então já vai influenciar altamente na minha digestão, no meu elemento terra e nessa parte da proteção. Eu vou jogar à tarde lá no Instagram e daí vocês acessem lá também. Vou marcar a Magda para explicar um pouco mais sobre esse pontinho que é muito importante. Ah, que Ai, que bom, fico maravilha. feliz, Elis. Muito bom. Muito boa essa. Ah lá, a Elis falando, estão ajudando muito. Que bom, Ah, a gente está muito isso aí, feliz. mãe. Que Que energia flua. Exatamente. Que Ah, que energia coisa boa. flua. Lídia,
Gratidão, tem sido muito bom Eu que esse nosso encontro, agradeço. né? Eu que agradeço, Sexta-feira estamos Magda. aqui de volta. Estamos aqui na Flórida de volta, então sexta-feira estaremos aqui de novo. Ai, que bom, muito esclarecedor. Eu fico Gratidão, feliz, meninas. Selena. Compartilhem essa live aí com quem vocês amam, para que a gente possa ampliar isso aqui, tá bom? Passar o conhecimento, né, Magda? Essa é a nossa ideia. Exatamente. Gratidão, minha querida. Gratidão, fico muito feliz. Bom final de Gratidão semana a para todos. vocês, boa semana. E qualquer dúvida também estamos aí para ajudar. Façam perguntas que a gente tem o enorme prazer em responder. Com certeza. Eu que Tchau, gente. agradeço. Tchau, Tchau, minha Magda. querida. Tchau, gente. Obrigada.